Hora de conversarmos com o Carlos Andreasa nesta tarde de quinta-feira. O Andreasa, sabe que todos nós temos uma quinta série B guardada ali no fundo da nossa alma, né? Como mantê-la guardada numa situação como essa? Tudo bem? Boa tarde para você, Andreasa. Coutinho, essa pauta aí é muito difícil para mim. É muito difícil sustentar a seriedade nessa pauta. E eu preveni vocês de que talvez não fosse o melhor caminho, mas o Fábio França é o responsável. Ele falou, não, temos de falar do caso do senador Chico Rodrigues, claro, aquele que foi flagrado com dinheiro, não apenas na cueca, esse negócio de dinheiro na cueca é antigo, né? É anterior. Ele deu um próximo passo, né? Ele foi além. É outra década anterior, como ser delicado, é dinheiro armazenado entre nádegas, né? No bumbum. É uma nova modalidade de poupança. Parabéns. Chamemos assim, uma nova forma de poupança com aquela crédito à Cruzoé, a revista Cruzoé, com aquele detalhe de que nesse armazenamento o banco não estava limpo, né? O banco que recebeu a poupança não estava limpo, e isso é um problema, né? É difícil tratar desse assunto, tá bom? Agora a culpa é de vocês. Vocês querem que eu fale o que... Andreasa, primeiro, por favor, alguém informe a gente qual o número de série das notas que estavam ali literalmente depositadas no senador, porque é uma questão de saúde pública, né? Segundo, acho que a gente tem que saber o número de série dessas notas, né? Vamos prevenir, gente. Tomem cuidado ao contar as notas, né? A partir de agora, né? E como é que alguém chega à condição de senador da República sem ter aprendido a se higienizar, né? É uma coisa realmente bárbara. Agora, o Andreasa, o vice-presidente Hamilton Mourão já tentou dissociar Chico Rodrigues do governo, essa é uma tendência, claro, mas é possível dissociar um agora ex-vice-líder no Congresso, no Senado? Então, Fábio, esse era o ponto, alguns pontos que eu destaquei aqui, que eu tomei nota, para esclarecer, né, para botar essa bola no chão. Porque de repente fica parecendo que o senador Chico Rodrigues foi tornado vice-líder do governo por obra do imponderável, por obra do acaso, sei lá, nomeado pelo próprio Senado, imposto por algum partido, ou em decorrência de alguma determinação compulsória. Tem que ser ele, não tem jeito, não tem alternativa. Não, isso não é verdade. Se tenta emplacar uma versão influente que desvincule, menos o sujeito, vamos chegar lá, mas a nomeação para o cargo de liderança, qualquer que seja no parlamento, do governo de turno. E assim não é. Francisco Rodrigues foi nomeado vice-líder do governo no Senado por Jair Bolsonaro. Aliás, como também foi o líder, Fernando Bezerra, né? Isso tudo, é importante dizer, bem antes das relações mais recentes da sociedade, chamemos assim, do governo Bolsonaro com o Centrão. Aliás, Fernando Bezerra foi alvo de uma operação ilegal, mas foi, de busca e apreensão, inclusive dentro do Senado, e continuou líder do governo naquela ocasião. Então, a situação de Francisco Rodrigues é essa, ele é produto de uma escolha de Jair Bolsonaro. Ao contrário, por exemplo, do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, o competente líder do governo na Câmara. Esse produto, aí sim, das relações recentes de Jair Bolsonaro com o Centrão. Ricardo Barros, sim. A relação, outro ponto importante, a relação do senador Francisco Rodrigues, do hoje senador Francisco Rodrigues, com o presidente Jair Bolsonaro, não se estabeleceu uma vez Jair Bolsonaro presidente. Não é uma relação recente, é uma relação pessoal, de amizade pessoal, nas palavras deles próprios, dos dois, de mais de 20 anos de convivência na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro, para ser bastante literal, se referiu à relação dos dois quase como uma união estável. O presidente usa com muita frequência a metáfora do casamento, das relações íntimas, né? Então, se referiu a essa relação como uma espécie de união estável. E no gabinete
do senador Chico Rodrigues, que está lotado, né, e tem gente que chama isso de nepotismo cruzado, está lotado o sobrinho, não é sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, né, sobrinho da sua ex-mulher, primo dos seus filhos, aí sim, o Léo Índio, o famoso Léo Índio, está lotado neste gabinete. É uma relação pessoal, tem uma relação de compadrio aí, tem uma relação de intimidade estabelecida. É bom deixar isso bastante claro, né, a natureza dessas relações. Outra coisa, para encerrar essa matéria de vínculo entre os dois. O cargo de liderança do governo no parlamento não deriva de um arranjo improvisado, não é uma coisa qualquer. Daí porque esteja escrito no Diário Oficial da União, como hoje esteve a sua destituição. Porque é um cargo formal, determinado, indicado pelo governo federal, pelo executivo. E sim, incontornavelmente, vamos ficar definindo aqui o que é membro, o que significa ser membro do governo. Ora, incontornavelmente, é um cargo de representação do executivo no parlamento. É um cargo de alguém que está imbuído do papel de defender o governo de turno no parlamento. É claro que Chico Rodrigues, se vice-líder do governo era parte do governo Jair Bolsonaro. Não é mais. Agiu rapidamente o governo para destituí-lo, mas ele era parte do governo. Ah, não, ele não era ministro. Bom, aí vamos entrar numa discussão sobre graus de filiação ao governo. Mas parte do governo ele era. Isso é um cargo de confiança, um cargo disputado, um cargo importante. Então, deixando essas coisas no devido lugar, esse é o lugar de Chico Rodrigues. Isso transforma o governo Bolsonaro obrigatoriamente em responsável, ou ainda que minimamente parte do que aconteceu em Roraima, do escândalo de corrupção que está sob apuração, pelo qual o senador sofreu busca e apreensão? Não. Obrigatoriamente, isso não implica o governo numa investigação de corrupção. Mas, por ter escolhido Chico Rodrigues para o seu governo, o ônus político vai sim, por hora, para conta do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver para onde vai a investigação, porque também tem o seguinte, pessoal, não implica o governo, não é um ato de corrupção do governo Jair Bolsonaro, não se pode dizer isso, além do que a investigação está em curso, foi apenas cumprido o mandado de busca e apreensão, mas o fato é que o dinheiro supostamente desviado, nesse caso, deriva não de emendas parlamentares, de recursos extras destinados pelo governo federal para o combate à pandemia nos estados. E esse dinheiro, repito, não veio de emenda parlamentar, portanto, dinheiro obrigatório, não. Veio de uma concessão, de um adicional do governo federal e que só beneficiou senadores, parlamentares ligados ao governo, não os de oposição. Foi com esse dinheiro que supostamente teria acontecido os desvios na Secretaria de Saúde de Roraima. Andreasa, cada vez mais eu gostaria de conhecer o autor desse livro chamado Brasil, ou o roteirista dessa minissérie, ou dessa super série, novela chamada Brasil, né? Dias depois de o presidente da República ter falado que acabou com a Lava Jato, porque no governo dele não tem corrupção, aparece um caso desse, né? O autor tem muita imaginação desse livro chamado Brasil. Por falar em livro, né, Gabi? Amanhã é dia de livro por aqui. Tem algum recorte ou nós estamos algum tema? Não, tema livre. Tá bom, o Coutinho descreveu aí porque é tão difícil a vida do ficcionista no Brasil, né? É difícil criar. Né? Como superar enredos como esse, né? E aí vocês estão vendo ao fundo o cachorro latindo, a distorção, os problemas decorrentes de trabalhar eventualmente em casa. Né? Eu sei muito bem disso. Qual o nome do cachorrinho? Cookie. É o sinal, o cachorrinho da minha filhota, é o sinal de que a coluna acabou, talvez, né, pessoal? Eles combinaram com ela. Obrigado pela live, Andreasa. Tchau, Cookie. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau.